Olá, sejam muito bem-vindos à última live nossa desse curso, Os Três Pilares do Fisioterapeuta de Alto Nível, para vocês assistirem e reassistirem quantas vezes vocês quiserem. A gente sabe que tem muito conteúdo bom para vocês ali. Hoje a gente vai fazer um resumão, e dessa vez o resumão vai ser com a Karina aqui. Ela está em Lorena, a gente tem alguns projetos para fazer, então essa última live vai ser aqui juntinhas para vocês, e vocês assistirem e reassistirem quantas vezes quiser, porque essa live vai ficar aberta para vocês aqui no nosso canal do YouTube, esse curso mais essa live. Eu tenho certeza que esse curso, né, esses 3 dias que nós fizemos anteriormente e hoje a gente vai fechar com chave de ouro, entregando muito conteúdo de valor, entregando o que você realmente precisa para crescer como profissional e para crescer o seu negócio. Porque não adianta, o que a gente aprende nas faculdades não é ensinado da forma que a gente está ensinando aqui. A gente aprende um pouco de qualidade técnica, mas a gente não aprende nada de gestão. E a parte da gestão, ela é muito importante, porque não adianta eu ter uma qualidade técnica ótima se eu não souber gerir o meu negócio. E quando a gente fala em gerir um negócio, não é só gerir a sua empresa de Pilates, é gerir você como pessoa, né? Porque para sua empresa rodar, você precisa saber de gestão. E se você não é um profissional que tem o seu próprio estúdio ou a sua própria clínica, também é importante que você saiba e entenda que você é a sua empresa. Porque a partir do momento que você presta serviço para algum lugar, você é a sua empresa, né? Então, você também precisa fazer a gestão da sua empresa, de você, do seu negócio, enfim. Então, entenda que todo esse processo aqui é para que você cresça, que você chegue ao topo, ao sucesso, de uma forma que você consiga encurtar o caminho. Porque para a gente não foi fácil, são aí 10, 15 anos de experiência que a gente conseguiu resumir, né, e colocar de uma forma clara e objetiva para que você entenda qual é o melhor caminho, né, sem rodeios. Então, a gente não fica, faz isso, a gente encurta mesmo o caminho para que você chegue no sucesso e não passe, né, por todos os percalços que a gente passou. Que foram muitos, inclusive, né? Não foi só um não, hein, gente? Tem pandemia no meio disso tudo. A gente conseguiu realmente fazer um simplificadão e assertivo para vocês nesses 3 pilares. Vou começar a compartilhar os slides aqui. Bom, então vamos lá. Então, os 3 pilares do fisioterapeuta de alto nível, a gente já explicou para vocês nas outras lives que ele é composto pelo pilar da gestão, qualidade técnica e marketing. E quem tem esses 3 pilares equilibrados é sim um fisioterapeuta de alto nível. O que é um fisioterapeuta de alto nível? Um fisioterapeuta que está feliz e não só sobrevivendo, mas vivendo da fisioterapia, do Pilates. E a gente pode garantir para vocês que esse fisioterapeuta ganha bem. Ele não vai ganhar 3 mil, 5 mil. Ele vai ganhar de fato, a gente fala, né, múltiplos 5 dígitos. E a gente sabe que isso está chato já na internet, mas é realmente a realidade, né? Tanto a Karina quanto eu, quanto boa parte de nossas alunas que aplicaram, porque a gente tem falado muito isso para vocês. Não adianta comprar um curso. Eu não quero que vocês comprem o nosso curso para ele ficar guardado lá na gavetinha. Isso não vai adiantar, porque isso não vai gerar resultado. É aplicar absolutamente tudo que a gente fala. Claro que o meu jeito de aplicar vai ser um, o jeito da Karina de aplicar vai ser outro. Eu não quero que você faça réplica de tudo que eu faço, porque talvez não funcione para o seu negócio. Cada pessoa tem um negócio específico. E a gente fala bastante isso no curso também. O quanto você tem que ir adaptando as informações para a sua realidade. E as nossas alunas que aplicaram, elas conseguem sim também faturar múltiplos 5 dígitos. O que é isso? Ganhar mais do que 10 mil reais, né? Então, tudo acima de 10 mil reais. Mônica, é possível ganhar 100 mil reais por mês com o Pilates? Não, gente, vamos cair dentro da realidade também, é impossível. Se fosse isso, ó, só ia ter gente querendo fazer estúdio de Pilates mesmo. Não. Mas tanto a Karina quanto eu, a gente garante para vocês que dá para ganhar, assim, acima de 15 mil facilmente. Teve época antes da pandemia, eu cheguei a faturar em torno de 21 mil, então é possível sim, é muito possível, só que você tem que fazer um trabalho assertivo, né? Eu, Mônica, sozinha, quando eu consegui faturar em torno de 21 mil, eu, Mônica, sem equipe. Então é possível, é possível. É trabalhoso? Nossa, pra caramba. Jesus amado, minha mãe e meu pai quase não viviam dentro de casa. Minha família esquece quem é Mônica, porque a Mônica tá trabalhando. Mas isso é importante pra gente estruturar quem a gente é e para a gente ir cada vez mais longe. Acho que é uma construção, né? Exato. São fases, né, amiga? São fases. A gente não vai ficar a vida inteira trabalhando
20 horas por dia. Porém, vai ter uma fase da vida que a gente vai ter que fazer isso e lá para frente a gente vai equilibrando e podendo organizar um pouco melhor tudo isso. Eu acho que é importante falar isso porque, assim, hoje todos vocês que me conhecem sabem que eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses. E claramente eu não consigo levar a vida que eu levava lá atrás, que eu trabalhava das 7 da manhã às 9 da noite. Mas isso foi uma escolha e uma construção. Então, para eu ter o meu filho hoje, eu preciso estar, a partir das 18 horas, disponível para ele. Então, Karina, você só trabalha até as 18 horas? Só trabalho. Na verdade, até as 17h30, porque meia hora é o caminho de casa, né? Nossa, é essa a vida que eu quero. Como que eu cheguei aqui? Né? Então, mas o seu estúdio fecha esse horário? Não, eu tenho pessoas que trabalham para mim, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho parceiros que estão lá. Isso daí cai uma renda, lógico, porque se eu estivesse dando essas aulas de pilates, enfim, fazendo os atendimentos, eu ia estar ganhando bem mais, mas eu acho que é um processo e são escolhas. Então, hoje, eu tenho como escolha trabalhar até às 17h30 para poder cuidar do meu filho. E para isso eu tenho pessoas que me ajudam, que são parceiras. Então, entenda que foi uma construção, mas por quantos anos eu trabalhei até as 21h30? Então, eu chegava às 7 da manhã e ficava até as 21h30. Então, é isso que a gente quer passar aqui para vocês, né? Como que funciona esse processo e como é possível você chegar nisso, né? Então, hoje eu consigo trabalhar até esse horário e tá tudo bem. Teve uma época, gente, que eu lembro, isso é muito claro, assim, eu lembro que eu trabalhava na sexta até 11 horas da noite, sábado de manhã eu já estava lá de novo. Então, tudo foi construção do meu negócio. É claro que hoje eu não vou trabalhar isso, né? Nem é uma opção minha hoje fazer um negócio desse. Mas são construções que a gente vai fazendo na nossa vida para a gente chegar onde a gente quer. Minha mãe fala uma frase que é muito perfeita, que é assim, ninguém chega no topo direto, a gente tem que ir construindo o nosso caminho. E foi isso que eu fiz na minha profissão, que a Cá fez na profissão dela. A gente foi construindo o nosso caminho para chegar onde a gente queria. Bom, então vamos lá, né? Depois dessa breve tapa na cara. A gente só fala disso, né? História, duas contadoras de história. Então vamos falar sobre gestão resumão, tá? Se você quiser aprofundar ainda mais, vai na parte 1, que foi a primeira live que a gente fez, que a gente falou bastante sobre gestão, mas aqui a gente vai fazer um compiladão. E tá boa demais a live, gente. Tá boa. Tá boa demais. Tá muito boa. Tem informação ali que eu queria ter recebido mesmo quando eu comecei e eu não tive isso, não. Se a gente tivesse recebido, acho que a gente não tinha quebrado tanta cara, viu? É verdade. Vou falar um negócio para vocês. Então vamos lá. Qual é a situação geral do seu estúdio hoje? O que é uma situação geral? Como que ele tá? Ele tá mais sendo um negócio lucrativo ou não? E aí, um ponto muito importante tem entrado dinheiro, você tem pago a conta, mas tem sobrado dinheiro? Quanto tem sobrado de dinheiro? Né? E isso não pode ser zerado. A Cá fala muito isso e é muito importante. Se você sai no 0 a 0, você tá perdendo. Tem que sobrar dinheiro, gente, porque não tem como. Então, o seu negócio ele tem que ser entrada de dinheiro muito maior do que a saída. Então eu tenho que cortar os gastos da empresa. Não, você tem que captar mais clientes. Vamos falar muita verdade. Por quê? Porque provavelmente os gastos que você está tendo é para gerar valor. Você não pode diminuir o valor do seu estúdio. Você tem que aumentar a captação de clientes, tem que trazer mais dinheiro. Então, cancela isso de cortar aqueles gastos, sabe? Por exemplo, assim, o cafezinho que gera valor, aquele cheirinho que gera valor. Isso não é gasto, isso é investimento. Então, você tem que trazer mais pacientes. A ideia é essa. Não é cortar esses gastinhos que são necessários. Mas eu gasto com uma internet de 300 mega e eu gasto 500 reais por mês. É necessário isso? Você está fazendo aula online ao vivo todo dia? Você precisa ter toda hora essa demanda de vídeo, de internet? Não, não precisa. Então, isso é um gasto idiota, né? Então, diminui essa internet. Português, claro. Não vamos ficar embelezando, não, né? É um gasto idiota. Não, diminui essa internet. Põe uma internet de 35 mega, paga metade do preço, sei lá eu, né? E aí, tá mais barato. Eu tenho um telefone pós-pago que eu gasto 300 reais por mês. Precisa do pós-pago? Não pode ser crédito que você coloca e fala com o paciente? Pronto, resolvido o problema. Então, isso são gastos que sim precisam ser cortados. Porém, gastos que geram valor não são gastos, são investimentos. Então, você precisa manter e captar mais pacientes. Eu acho que, assim, vou falar para vocês uma coisa que deu muito certo. Agora, mês junino, né? Falei, vamos enfeitar o estúdio para a festa junina, né? Então, o fato de ter colocado simples bandeirinhas no estúdio, cada aluno que entrava, nossa, a energia é outra. Nossa, como tá bacana isso daqui. Nossa, adorei a decoração.
Eu fiz um investimento, eu gastei o quê? R$ 100 de bandeirinha, essas firulinhas aí para ficar bonitinho no estúdio. Coisas que eu tiro e vou reaproveitar no ano que vem e acrescento alguma outra coisa. Aí eu falei, vou fazer a semana dos doces juninos, porque quem que não gosta daqueles docinhos juninos? Fui lá no mercado que vende só essas coisas, e eu, por uma semana, eu mantive pipoquinha, doce de abóbora, paçoca doce, paçoquita, para todo o período, né, que o estúdio mantinha aberto. Gente, eu não imaginava o quanto isso gerava valor para os meus clientes, porque assim, dos outros 3 anos, eu fazia uma coisa muito simples, assim, não deixava uma semana inteira, colocava no máximo uma pipoca. Isso gerou muito valor das pessoas falarem assim, nossa, que delícia. Teve aluno que marcou reposição para poder ir 3 vezes na semana, porque estava querendo aproveitar ali. Tá tudo bem, né? Então, são coisas que a gente pega de surpresa o nosso cliente e ele vai gerando valor. Sem contar que você cria uma proximidade. Eu vou falar que eu estava com uma dificuldade ali de fazer essa interação professor, aluno, do aluno chegar e sentir que ele está na segunda casa dele. Porque esse é o objetivo, é gerar um acolhimento, é que ele se sinta à vontade no local. E eu falava assim, eu estava sentindo que existia assim uma barreira, sabe, entre o profissional e o aluno ia lá cumprir, como se ele estivesse indo trabalhar. Ele ia lá cumprir a obrigação dele de fazer exercício, e eu não quero isso para minha empresa. Eu quero que ele se sinta acolhido, eu quero que ele vá lá e ache que ele está na segunda família dele. E com essa ideia de trazer, a gente criou tanta proximidade que aluno que quase nem falava, conversava, contava história. Então, assim, foi uma experiência muito bacana que eu acho que vale a pena todo mundo testar. É muito legal porque isso ativa vários gatilhos mentais. A gente vai falar lá no marketing. A gente ativa o gatilho mental da surpresa, o gatilho mental da comunidade. E isso, gente, é o que fideliza o paciente. Porque fazer pilates é gostoso? Vamos lá. Vamos avaliar de uma forma muito clara. Fazer pilates é gostoso? Não, porque geralmente quem procura a gente está com dor. Então, pilates para eles não é gostoso. Eu tô indo lá porque eu preciso melhorar minha dor. Então, dá para contar nos dedos aqueles que falam, nossa, eu amo vir aqui. Ai, que gostoso vir aqui. Então, a gente precisa, assim, pelo simples fato de gostar, tá, gente? De gostar de graça. Então, a gente precisa trazer um aconchego para esses pacientes. E tudo isso que a Ká falou gera aconchego, gera proximidade, gera um elo muito mais forte entre terapeuta e paciente. E isso vai melhorar não só... Não vai ser bom só para cá, não vai ser bom só para a gente, dono do estúdio, vai ser bom para o paciente, porque vai melhorar a dor dele. A dor é biopsicossocial, gente, social, tá ali. Então, a gente está trabalhando também no social. Olha a importância disso. Aí, agora eu pergunto novamente, isso é um gasto besta? Não, não é. Olha o tanto de coisa que você está gerando para o seu paciente com R$100. Então, o investimento é muito baixo perto do ganho que você vai ter. Então, é isso que a gente fala quando a gente fala que você tem que analisar a situação geral do seu estúdio. Quanto que é, como que tá esse equilíbrio de entrada e saída de dinheiro? Tá harmônico, tá bom, tá funcionando, tá gerando de fato valor e te dando dinheiro, porque esse é o nosso objetivo. Se a gente tem um negócio, se a gente tem uma empresa, é porque a gente quer dinheiro, a não ser que sua empresa seja uma empresa de ONGs, né? Daí, o objetivo é outro e ainda assim você quer dinheiro, né? Porque você precisa ajudar outras pessoas. Então, essa é essa primeira questão. A segunda questão, como que estão os aspectos financeiros? E aqui a gente está falando de fluxo de caixa, sim, porém de precificação também, de seguro de vida, de reserva de emergência, de INSS. Então, como que está toda essa questão financeira? Você está conseguindo fazer tudo isso? Porque não é só abrir a porta do estúdio e falar que é um estúdio de Pilates, venha. Aqui tem que ter uma gestão, aqui tem que ter uma precificação. O preço não cai do céu, a gente fala muito isso, né, amigo? O preço não cai do céu, gente. Eu não vou colocar o preço baseado no que eu quero. É baseado no mercado, é baseado no que eu gasto, é baseado em tudo. Então, a gente precisa olhar mais para esse aspecto financeiro mais profundamente. Chega de ficar na camada superficial. Se você ficar no superficial, você vai ser um fisioterapeuta que só está passando exercício mesmo. Não vai ser alto nível, não. Não tem nem o que falar. É exatamente isso, né? É bem isso mesmo. Bom, e daí a gente entra nos aspectos legais. O que são os aspectos legais? São as questões contratuais. Ah, mas eu já tenho um contrato de prestação de serviço com o meu paciente. Beleza, você tem um contrato. Mas e aí, você quer crescer a sua equipe, não quer? Porque a gente tem falado isso desde o começo aqui. Ou você que é profissional, você quer ter uma boa relação com a pessoa que você está trabalhando no estúdio, não quer? Porque é o meu desejo, é o da Cá também. As pessoas que trabalham com a gente tem que ter uma boa relação.
E boca a boca, gente, não adianta nesse paizão de meu Deus. A gente tem que ter papel escrito. Então, vocês precisam ter um contrato. Qual é o contrato? O tipo de contrato? Ou vai ser o RPA, que é o Registro de Pessoa Autônoma, ou CLT, que daí é pessoa registrada, carteira assinada, e aí tem que ter todos os direitos e tem que ter um contrato. Porque é ali que está colocando todas as regras, não só as regras do seu estúdio, que é entre você e seu paciente, mas as regras de trabalho entre você e seu parceiro. Então, a gente precisa entender como que estão os aspectos legais. Por quê? Porque dá, ó, processa, viu? Se tem um negócio no Brasil que dá multa, gente, é processo trabalhista, né, amiga? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Não dá para confiar só na índole da pessoa que você contrata, né? É triste, né, falar isso, porque por muitas vezes você acha que a pessoa é uma coisa e quando ela sai, ela te vira as costas e ela põe você no pau. E assim, às vezes até passa a perna, né, pra sair do seu negócio, né? Então, assim, não sai de boa fé, né? Falar, olha, eu vou montar o meu, muito obrigada, foi ótimo, né? Obrigada por tudo e paz de Deus, não. A pessoa vem e fala assim, do dia pra noite vir e falar, tô saindo, beleza, valeu, falou, é nóis, e daí ainda pega, né, os pacientes do estúdio. Então, tudo isso a gente tem que começar a entender e ver que a gente tem que levar sim para o âmbito profissional. A gente não é amador, é que a gente está jogando um jogo profissional. Jogo profissional tem que ter contrato sim, tá? Aí, a gente fala muito de valor também, de entregar valor. Na primeira live, não sei se vocês se lembram, quem assistiu, a gente fala muito sobre a escada de valor. Lá na escada de valor, a gente fala que qualidade técnica gera valor? Gera muito. Nossa, o paciente que chega com dor e sai sem dor, gente, pelo amor de Deus, é isso que ele quer, né? Ele chegou lá com uma questão, uma queixa, não só dor, mas chegou com uma queixa. Você resolveu a queixa, um baita de um valor. Mas só isso gera valor? Não, por muito tempo eu achei que só isso gerasse valor e eu, me ferrei. Me ferrei por quê? Porque não é só isso, a gente tá falando com o ser humano. O ser humano, cada ser humano valoriza uma coisa. A Karina deu o exemplo aí da festa junina. O tanto de gente que gostou. Por quê? Porque eles valorizam outras coisas. Eles valorizam comida. Não, não seja tão simplista assim. Eles não valorizam a comida. Porque comida, se você for parar para pensar, comida é uma questão muito social, né? Então, por exemplo, eu tô aqui com a Ká e falo assim, vamos ali tomar um cafezinho pra gente conversar? Então, tudo tem comida envolvida porque é afeto. Comida está muito relacionada com afeto. Então, o gerar valor para aquele paciente também é o afeto. E como que ele vai transformar o afeto? Cada um transforma de um jeito. Tem pacientes que acham que o afeto ali é a limpeza. Então, você chega, o lugar está limpo, organizado, isso é o afeto para o paciente. O outro acha que é a organização. Então, você chega, você entrega uma pastinha com todos os dados. Isso para o paciente também vai ser um afeto, vai ser um valor. Então, aqui eu estou falando em afeto, mas é valor, né? Então, aquilo que vai ser a comunicação daquele paciente. Aí eu sempre tenho lá minha máquina de café, eu sempre ofereço café. Nesse frio, gente, os pacientes tomam muito. Por quê? Porque tá frio. Aí chega lá para fazer pilates. Tem um negocinho quentinho por dentro, é como se aquecesse o coração. Uma paciente ainda virou e falou assim para mim, o que seria da gente sem você? Aí eu sempre brinco e falo a mesma coisa, que todo mundo vive bem sem Moniquinha. Brinco assim, né? Mas ela fala, não, igual a você não tem. Então, observa o que ela tá me falando. Igual a você não tem. Porque na mente dela sou eu que ofereço isso. Então, agora, ela tá fidelizada comigo. É uma paciente que tá comigo desde 2013. Ela tá muito mais fidelizada comigo. Ela não vai me abandonar. Porque igual a Mônica não tem. Igual a Moniquinha não tem. Ela ainda fala assim. Então, veja a importância da gente ir gerando valor cada vez mais para o nosso paciente. E aí, na escada de valor, eu também falo sobre a importância de ser atencioso e simpático. Por quê? É isso. Igual a Moniquinha não tem, igual a Carininha não tem. Eu quero as duas. E isso é gerar valor, gente. Isso é gerar afeto. E aí, o que faz o paciente querer ficar mais ainda com você? É a alteração do sistema límbico. É o que ele sente, né? Então, se ele está sentindo acolhido, se ele está se sentindo bem, se ele está se sentindo sem dor, aí ele fica cada vez mais com você. E assim, se você tem uma empresa, se você tem parceiros que trabalham com você, aí é a grande sacada. Porque ele tem que ir para o seu estúdio sabendo que você é o proprietário, sabendo que você é quem faz a gestão do negócio, que você é quem treina o profissional que está ali dentro. E eu acho que isso é, assim, o que vai fazer a diferença. Porque a partir do momento que você deixa o seu negócio na mão do seu profissional, você para de ser referência. E se você para de ser referência, o aluno ele não está indo ali por causa do estúdio da Mônica ou do estúdio da Karina. Ele está indo ali por causa do profissional X que está atendendo. E aí, como que tá
o seu gerar valor dentro da sua própria empresa, dentro do seu próprio negócio. Sem ser durante o atendimento. Sem ser durante o atendimento. Que então, aí é que tá, né? Isso é um ponto importante. Ontem uma aluna, né? Eu não sou eu que dou aula para ela, mas eu sempre estou ali, né? Fazendo um meio de campo, conversando. E aí ela falou assim, Karina, você não sai daqui nunca. Eu nunca vou largar vocês. Vocês são maravilhosas. Porque ela estava contando que ela não conseguia, ela jogava tênis, começou a sentir uma dor no joelho, deve ter o quê? Uns 60 anos, parou de jogar, porque não conseguia, gente, dor no joelho, vai fazer o quê? Aí começou o Pilates, e no Pilates ela estava com medo, inclusive, de subir escada. Sabe essas escadinhas de 2, 3 degraus? Ela tinha medo de desequilibrar, porque eu não sentia firmeza no joelho. Ontem ela estava contando pra gente que ela subiu a escada, que ela ficou desacreditada, que ela voltou a jogar, jogou 3 horas. Eu falo que esses pacientes, eles não têm, a gente tem que pôr um freio. A gente falou, não, volta devagar. Ah, joguei 3 horas. Tá bom, então. E que ela ficou super bem, o joelho não inchou. Então, assim, isso, e ela fez questão de me contar. Então, entende? Eu nunca dei aula de Pilates para ela. Nunca. Mas ela sabe que eu sou a proprietária. E isso é uma coisa importante. É o profissional apresentar você, é você se apresentar para o paciente. É o paciente entender que você, se aquilo ali funciona, é porque existe a sua gestão. Se aquilo ali funciona, é porque existe o seu treinamento para aquele profissional que vai replicar aquilo que você passa. Então, todas as minhas professoras trabalham com a visão da osteopatia aplicada a Pilates. A minha venda lá na frente, o meu marketing ali, quando eu apresento o programa que eu uso com os meus pacientes, é com a visão da osteopatia aplicada a Pilates. Então, entende que assim eu também gero valor para o meu negócio, né? E isso é assumir o papel de líder, gente, porque somos líderes. Então, a gente precisa assumir o papel que cabe a gente. Então, hoje tem a Bia lá no meu estúdio, tá funcionando, mas eles sabem quem é a líder. Eles sabem que se qualquer coisa der BO, a Mônica tá aqui. Se der muito bom, é a Mônica que tá aqui também. Então é a Mônica é a gestora, a Mônica é o que faz tudo acontecer, a Mônica é que faz tudo rodar. Então olha a importância da gente assumir o nosso papel de líder, para daí sim a nossa equipe crescer. E para nossa equipe isso também é muito importante, porque se a gente sabe que o nosso papel é de líder, a gente não vai ficar com aquela mesquinharia besta de que estou perdendo o paciente para minha funcionária. Porque você assumiu o papel de líder, você sabe que não. Você sabe que não, você sabe que é você que está fazendo o negócio rodar, você sabe que se sua paciente ganha, se sua parceira ganha, se você também ganha, todo mundo sai ganhando, então você quer mais é que ela cresça, que ela se destaque também no seu estúdio, por quê? Paciente feliz. Se tem paciente feliz, tem parceiro, prestador de serviço feliz, tem empreendedor feliz. Então é uma cadeia, né? Virou uma escada novamente, né? Mas é uma cadeia que vai, de fato, todo mundo ganhar. Todo mundo sai ganhando. Então, é importante para todo mundo essa questão de gerar valor. E é importante também a gente assumir o nosso papel de líder no nosso negócio. Como está o seu atendimento indireto ao paciente? O que é o atendimento indireto? É aquele paciente que te liga e você já sabe o que fazer. Você já sabe o que falar, você sabe como atender, você sabe como responder um WhatsApp. E lá na nossa primeira aula, a gente fez um organograma, né? Que fala aqui? Ah, falei certo dessa vez, eu falei errado, da última não falei. Então agora acertei, gente, organograma, que ele vai fazendo todo o passo a passo do que você tem que falar, do que você tem que fazer, qual que é o seu próximo passo, manda um informativo para o paciente ou não, o que eu vou fazer para agendar, quantos horários eu ponho disponível para aquele paciente ou não. Então tudo isso tá lá na nossa primeira aula, porque isso aqui vai gerar valor, isso aqui vai captar. O paciente hoje que me manda mensagem falando que quer fisioterapia por convênio, eu já sei que não é um paciente para mim, não é meu público. Mas não por isso eu vou atender ruim ele no primeiro atendimento aqui, no primeiro contato. Eu vou atendê-lo muito bem e falar, olha, eu não trabalho com convênio, porém fala com tal pessoa e se não der certo, estou aqui disponível. Porque se tentar convênio não der certo, quiser uma alternativa particular, nossa, lembrei daquela moça que foi simpática comigo no telefone, que foi muito prestativa comigo no telefone. Então, vocês entendem a importância da gente entregar valor também nesse primeiro atendimento? Seja ele paciente, possível paciente ou não. Então, lá naquela primeira live a gente fala muito disso. Isso, gente, tem que estar assim na ponta da língua. E se você tem secretária, a secretária tem que fazer isso muito bem. Eu tive uma época como chamava aquilo mesmo?
Ela era uma pessoa que só respondia a mensagem. Esqueci o nome disso. Era alguma coisa secretária eletrônica, mas não era eletrônica, né? Enfim, gente, era uma pessoa que ficava atendendo e respondendo mensagens. Ela conseguia lotar muito a minha agenda, era muito bom, porém ela era muito rude, ela era muito direta, ela não acolhia, virtual, isso, secretária virtual. Ela não acolhia muito os meus pacientes. E aí, o que aconteceu? Eu tinha muita gente na minha agenda, entrava muita gente, porque eu recebo por dia, devo receber facilmente de paciente procurando meu serviço por dia, umas 10 mensagens de pacientes novos. Então, assim, era fácil, minha agenda ela era fácil de alimentar e de colocar, eu só não tinha tempo para organizar todo mundo. E só que o grande problema era que o pós-sessão também é tão importante quanto o primeiro atendimento. E aí ela não era simpática depois. Eu pedia para ela mandar mensagem para todos os pacientes que passavam por consulta, então ela tinha 2 trabalhos, o de agendar e o de mandar mensagem pós-atendimento. Manda mensagem, pergunta como ficou, porque isso é importante também. Pergunta como ficou, se ficou tudo bem. Ela não fazia essa segunda parte. E eu comecei a perceber que aqueles pacientes não estavam voltando. E eu precisava que alguns voltassem, eu percebi que eles não voltavam. E tinha alguns pacientes que têm mais contato comigo, né, por causa de já ser paciente. Eles estavam chegando para atendimento falando, nossa, mãe, essa moça é meio grossa para atender, para marcar. Eu não sei se foi isso que você pediu para ela, mas não é muito seu perfil, então tô te falando, né? Eu falei, não foi isso que eu pedi para ela. Então aí eu comecei a identificar vários problemas. Inclusive, um colega acabou me mostrando uma mensagem, olha aqui como que ela responde. Isso tinha sido no primeiro contato. E daí a gente criou mais intimidade, esse colega, e daí ele começou a me mostrar. Olha como que ela responde. E eu via que ela era muito grossa, que ela falava de um jeito que eu não tinha falado para ela falar. Aí eu falei, bom, não tá dando certo. Então a secretária, ela tem que também estar muito alinhada com o seu negócio, porque, gente, é ela que também vai fazer esse elo entre profissional e paciente, se você não tem, não é você que responde. É que normalmente são a gente mesmo, né? Os próprios profissionais. Mas se a gente quer subir de nível, a gente vai ter que ter alguém para ajudar. Porém, amiga, daí eu não sei se você conta a sua experiência. Uma coisa que eu, Mônica, observei. Eu não sei se eu quero crescer muito mais do que eu já tô hoje, tá? Porque, assim, é muito difícil, gente. Difícil no sentido que a gente consegue, sim, administrar tudo, porém, eu não sei até que ponto eu quero crescer mais pensando mentalmente, tá? Porque é um cansaço mental que a gente tem também. Não é só físico, não. Então, por exemplo, a Caio, a gente está aqui hoje, né, fazendo essa live, mas o nosso estúdio está rodando. E a gente tem o nosso negócio digital rodando também. Então, a gente está hoje trabalhando no nosso negócio digital, o nosso negócio físico está funcionando. Eu tenho que ficar de olho no meu celular, respondendo tanto de mensagem, porque a secretária não funcionou muito bem, eu acabei não tentando outra. E aí eu fico pensando no desgaste emocional que tudo isso vem gerando. E, gente, hoje a gente já sabe, né, que só o físico não adianta, né? A gente tem que ter a mente trabalhando também, né? A maioria das dores são biopsicossociais, então eu fico pensando um pouco. Então eu me limito ainda no físico, porque eu sei que se eu aumentar de tamanho, eu vou aumentar de serviço, porque eu sou louca. Então eu fico me limitando no físico. E aumenta de serviço. Porque eu, antes da pandemia, eu estava com 7 fisioterapeutas trabalhando comigo. Agora eu tô com 4. E assim, a Mônica tá com 1. Então, imagina quadriplicar a dor de cabeça, a demanda, porque assim, eu tenho hoje 2 que me ajudam mais, que acabam, que tá no período da manhã, que tá no período da noite, elas são meio que não responsáveis, porque elas não são contratadas para isso, mas elas me ajudam como responder algumas mensagens, elas tiveram um treinamento para fazer esse atendimento indireto e direto ao cliente. Mas assim, tudo é você. E aí, tá, eu pego o celular, vou dar uma olhada como que tá a resposta. Gente, que nem ontem eu falei para uma das meninas, eu falei assim, se eu recebesse essa mensagem, eu não ia nem responder, eu acho. Porque, primeiro que uma coisa que a gente tem que se atentar, o WhatsApp facilita a vida, facilita, só que a gente nunca sabe como a pessoa vai interpretar aquilo que você escreveu do outro lado. E isso é um grande de um problema. Às vezes, vale mais a pena você mandar um áudio para a pessoa, porque a pessoa vai escutar na hora que ela puder e ela vai entender a sua entonação, porque isso vai fazer totalmente diferença, né? Total diferença, do que você escrever. E aí ela falou, não, mas eu não quis dizer isso. Eu falei, eu sei que você não quis dizer isso, sabe? Uma pessoa ótima, super do bem, eu sei que você não quis dizer isso, mas receba, leia,
como você receberia isso? Nossa, é verdade. Então, entende, eu poderia estar tranquila, mas não, eu estou lá acompanhando, vendo como que estão as respostas, se estão respondendo, eu olho, gente, eu olho se estão respondendo, em quanto tempo de diferença? O pessoal mandou mensagem às 10 da manhã, quando que estão respondendo? Vai responder às 5 da tarde? Tá certo isso? Até nesse período já foi no outro estúdio, já agendou experimental, já até foi fazer, já não vem mais para mim. Então, exatamente isso que a Mônica falou. É um processo que gera trabalho. E o quanto você está disposta a ter esse trabalho, porque cada profissional que você coloca lá é um trabalho para treinar, é um trabalho para sustentar, é um trabalho para adequar o seu padrão. E eu até comentei com uma das meninas ontem, eu falei assim, às vezes eu penso em voltar a dar algumas aulas e diminuir o quadro e ficar com uma, no máximo duas, e eu dando aula. Então, assim, é isso que a Mônica falou. E eu lembro até que teve uma época que eu tava querendo muito crescer, e eu já tinha até um projeto, gente, de arquiteto pronto, assim, do que eu queria. E eu fui conversar com a Maíra Prado, que é da Geração Pilates, eu acho que vocês devem saber quem é. E eu fui falar com ela, falei, Maíra, eu quero fazer isso. E a Maíra tem uma rede, né, do Espaço Fit, Vita Fit, lá em Goiânia. Ela virou pra mim e falou, não faz isso. Eu falei, quê? Falei, levei um susto, porque eu achei que ela fosse, né, vamos, Mônica, vai ser bom. Ela falou, não faz isso. Aí eu falei, por que não? Aí ela falou assim, porque eu tenho 5 estúdios de Pilates. Eu ganho a mesma coisa que eu estaria ganhando se eu estivesse trabalhando sozinha. E menos dor de cabeça. Então é uma coisa que a hora que a gente põe na balança, a gente fala, vamos ver o quanto eu estou disposta por isso. É claro que se eu for ficar ganhando a mesma coisa que eu ganho com uma equipe imensa, eu prefiro não, né? Mas pensando a longo prazo, que eu quero me ausentar um pouco mais do estúdio, será que não compensa? Será que não vale a pena? Então, tudo isso a gente tem que começar a pôr na balança, e isso daqui, gente, é muito importante. Se você não quiser mais estar presente no estúdio, isso aqui é tão importante quanto se você estiver lá, entende? Então, a gente precisa começar a olhar para isso. E aproveitando um gancho do que a Ká falou, que quanto tempo a pessoa demora para responder. A gente tem na primeira 1 hora de mensagem, então a pessoa mandou mensagem para você. Nessa primeira 1 hora, a gente tem o que a gente chama de golden hour. O que é isso? É a hora do ouro, tá? O que significa a hora do ouro? É um momento em que você tem mais chances de converter aquele possível paciente em paciente de verdade, porque ele já está mais propenso a comprar de você. Então, quando o paciente manda, se você estiver disponível, eu já respondo na hora. Pelo amor de Deus, aproveita essa golden hour. Mônica, mas então se eu demorar muito para responder, quer dizer que ele não vem? Não, não quer dizer nada. Mas quer dizer que nessa primeira hora você consegue muito mais. Porque é isso que a Ká falou. Se você demorar muito, ele vai procurar outro lugar, outro serviço. E aconteceu isso comigo essa semana. Minha agenda muito cheia, eu não tive tempo hábil de responder para a paciente, ela foi num outro osteopata, e aí ela falou, vou terminar as sessões lá. Eu falei, tudo bem. Ela falou, mas eu quero fazer pilates com você. Eu falei, ótimo, venha que eu vou te receber. Porque daí, ó, tapa na minha cara. Porque vocês percebem, ó, mesmo com 10 anos de profissão, a gente ainda comete erros. E por isso é importante anotar quais são os nossos erros pra gente ir melhorando. Certo? Aí, como que está o seu atendimento direto ao paciente? Aqui é qualidade técnica. Aqui é serviço. Aqui é atendimento. E a gente vai falar no próximo, tá? Porque daí a gente aprofunda mais. E como está seu posicionamento? O que é um posicionamento? É o branding. O branding a gente também vai falar um pouquinho mais profundo lá no marketing, mas aqui eu já quero adicionar uma informação para vocês. O paciente precisa de um posicionamento claro de quem é você, de quem é sua marca, tá? E o que é um posicionamento claro? Imagina que a Ká e eu aparecêssemos aqui de pijama hoje. Vocês iam falar o quê? O que essa louca tá falando que ganha 20 mil? Claro, não ganha mesmo. A realidade é essa, vocês vão achar que a gente não ganha. Só que a gente apareceu aqui como? Arrumadas, maquiadas, com a cara apresentável, sem cara de sono, né? Então isso tudo é importante também, porque a gente está mostrando para vocês um posicionamento de fisioterapeutas que está condizente com a nossa fala. E o paciente também observa isso, tá? Então você vai lá, abre o portão, você tá com a cara amassada, sem um sorrisinho no rosto, pálido. Ó, vou dizer que essa pandemia veio para salvar algumas vidas. Daí você pelo menos tá de maquiagem, né? Tem que sorrir com os olhos, aí você pode fazer assim. Não, porque falava para as meninas, gente, vamos dar uma capa visual, né? Porque pelo menos de máscara agora dá uma disfarçada, não é verdade? Pelo menos de máscara dá uma disfarçada. Mas agora, gente, vocês precisam se arrumar. Precisa estar bem apresentado, né?
E aí eu lembro que eu gerei uma polêmica aí nesse Instagram quando eu falei que eu não trabalhava de roupa de ginástica, dava aula de pilates sem roupa de ginástica. Como você faz isso? Uai, como que eu faço isso? Fazendo, comando verbal. Eu não fico demonstrando exercício mais. O comando verbal tem que estar tinindo. Por quê? Porque sim. Porque onde já se viu uma aula de pilates que você demonstra exercício a cada 2 minutos? Pelo amor do Senhor, isso não é aula de Pelo pilates. amor do Senhor, no começo eu fazia isso. No começo também. Eu ficava trincada, né, gente? Das 7 da manhã às 9h30 da noite. Barriga tanquinho. Tinha um corpinho da hora ali, ó. Que a gente demonstra muito exercício, não pode, gente. Então hoje eu vou sim trabalhar muito bem arrumada. Isso aqui, por exemplo, é uma roupa que eu provavelmente vou começar a usar para trabalhar, para atendimento, porque não vai me atrapalhar em nada. Comando verbal. E qual é a imagem que eu tô passando para essa pessoa? Nossa, que profissional séria. Nossa, que profissional, né? Capacitada. Porque a imagem importa sim. O cérebro humano, ele demora, se não me engano, 15 segundos ou 5 segundos, eu preciso me aprofundar nessa informação, mas eu sei que na live de marketing a gente falou sobre isso, para poder decidir se ele vai comprar ou não. Olha só, então você tem no máximo 15 segundos para o paciente saber se ele vai ficar com você ou não. O que é isso? É absurdo, é surreal, né? É desumano. Não, não é desumano, é a realidade da vida. A gente é primitivo. Então, eu em 5 segundos, 15 segundos, eu decido se você é confiável ou não, se eu vou acreditar em tudo que você fala ou não. Acabou. Ai, Mônica, mas daí depois eu posso mudar a minha imagem. Pode ser tarde demais, né? Porque daí ele não acreditou mais em você, foi embora e não vai te dar a segunda chance. Porque daí ele foi em outro que a pessoa estava mais bem preparada e ficou. Então, o posicionamento, o seu posicionamento é muito importante. Aí, o paciente chega para fazer uma aula lá de pilates, aí você tá lá desanimadona, né? Ai, nossa, minha vida tá um caos. Nossa, tá, ai, sou sofredora. Gente, o paciente não fica. Tá? Ele vai embora feliz, ele não fica. Por quê? Porque ele quer um lugar gostoso. Ele já tá com dor, ele não quer mais uma pessoa com dor na cabeça dele, falando que tá com dor. Ele quer ser feliz, né? Então, não, vou falar uma coisa para vocês. Começaram a quebrar 2 casas, tem uma casa do lado da minha e as 2 casas do lado dessa. E começaram a demolir. Gente, o que vai acontecer? Poeira, barulho. O que eu posso fazer? Vocês concordam que eu não posso lá pedir para parar a obra? Né? Não tem essa autonomia. E aí começou. Os alunos, nossa, que barulho. Aí uma das professoras, ai, nossa, tá muito barulho mesmo. Nossa, esse barulho tá doendo lá dentro da minha cabeça. Gente, isso daí é normal a gente fazer isso? O paciente já não tá curtindo o barulho. Você vai lá e você vai enfatizar e falar, realmente tá muito ruim, não. Falar, olha só como seria diferente. Não, é por pouco tempo, acredito que é só uma semana. Vamos focar na sua respiração, vamos focar aqui no seu treino. Vamos fazer um exercício, faça um exercício diferente, onde a pessoa tem que aumentar o nível de concentração dela para aquilo que ela está fazendo, para ela desfocar do outro negócio. Então, entendam como gerir, né? Quando a gente fala em gerir o seu negócio, envolve inclusive isso. O quanto o profissional ou você tá, né, se posicionando perante aquela pessoa. Então, se a pessoa está ali reclamando de alguma coisa, se você entrar na onda de reclamar junto, vai dar ruim. Não vai ser legal. A pessoa, ao invés de sair bem, ela vai sair pior. Então, entenda que o seu posicionamento vai fazer diferença dentro de diversas situações. Então, você tem que estar bem posicionado. Exatamente, gente. Isso é muito importante, porque isso vai te levar mais longe, né? E isso tem que deixar muito claro aqui. E aí a gente entra, então, na qualidade técnica. O que é a qualidade técnica, gente? É o mano a mano, é o atendimento, é avaliar o paciente, é entregar resultado. O que é entregar resultado para você? Porque, assim, a gente acha que entregar resultado é melhorar a dor. E às vezes não, porque a gente sabe que tem condições de doenças, de patologias que não vão, por exemplo, uma artrose. Você vai poder reverter um quadro de artrose? Não. Ele vai ter que aprender a lidar com aquilo. O que é aprender a lidar com aquilo? É melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Então, por exemplo, essa paciente da Karina, vamos supor que ela tivesse uma artrose no joelho. Ela vai sentir dor para subir e descer a escada? Sempre, né? Dependendo ali de como tá aquela angulação de osteócitos. Sempre. Sempre vai ter dor. Porém, a K pode melhorar a qualidade dela de subir e descer mais vezes ou menos vezes sem dor. Então, ela vai conseguir subir 10 degraus, agora sem dor. Então, vocês entendem, né? Sem tanta dor, né? Vocês entendem a importância do que a gente entendeu o que é resultado? E resultado não é só melhorar a dor. Resultado é melhorar a qualidade de vida. E entregar aquilo que o paciente deseja. Então, tem que alinhar o seu objetivo com o objetivo do paciente e encontrar um meio termo para os dois.
Às vezes os pacientes chegam querendo umas coisas meio surreal. Você sabe que não vai dar. Então você tem que ser honesto e já falar, olha, isso eu não consigo. Chegou uma paciente com artrite reumatoide falando assim, você vai conseguir me curar? Eu falei, jamais. É uma condição já do seu corpo, é autoimune. Não tem o que eu faça. Eu não consigo fazer mais nada. É assim, o que eu consigo fazer é melhorar a sua qualidade. O que eu consigo fazer é não te colocar em crise, né? Porque se você não souber trabalhar um paciente com artrite reumatoide, você coloca ele em crise. É isso. O que eu consigo te fazer fazer para você é isso, é te ajudar. Te ajudar a ficar bem, te ajudar a ficar estabilizado. E é isso. Então a gente tem que ser muito honesta em relação ao resultado. O resultado não é só alívio de dor. Então para de prometer 100% do alívio das dores. Você não vai conseguir, né? Então já vamos começar do pontapé inicial aqui, que é, não, você não vai conseguir, parou, né? Esse negócio aí de, venha fazer meu curso que você vai aprender a tratar 100% das dores. Mentira, não vai. Não vai, porque ninguém consegue fazer isso na vida, nem o fisioterapeuta mais bam da história vai conseguir fazer isso. Então não tem como, né, amiga? Não tem certeza. Como. E aí, então, para a gente entregar o resultado, a gente precisa tratar a causa. Não adianta a gente querer ficar tratando a dor. Então, a Cá tem uma dor no ombro, eu vou ficar olhando só pro ombro dela? Nunca que eu vou melhorar. Porque é o que a gente sai fazendo da faculdade, não é? Vocês conseguiam melhorar bastante pessoas quando só atendia focado? Não consegue, gente. Por quê? Porque você não está olhando a globalidade. O que é olhar a globalidade? Não é só olhar a torácica e ver se a torácica está movimentando, não é só olhar a cabeça. É olhar fígado, como que tá fígado, como que tá essa questão visceral, como que tá a mobilidade, como que tá posicionamento de ilíaco, como que tá pé. E o olho, como que tá o olho desse paciente? Ele tá rodando mais a cabeça para um lado e para o outro? Mônica, mas o que tem a ver o ilíaco com o ombro? Alguém consegue me falar aí? É a loucura da Mônica? É a loucura. Gente, se a gente pensar ali num músculo básico, latíssimo do dorso, conhecido como grande dorsal, ele vai sair ali, né, da crista ilíaca e ele vai ali no sulco intertubercular do úmero. E aí, imagine, então, que eu tenho um músculo grande, potente, que ele sai ali do ilíaco e ele vai para o ombro. Se eu tenho uma alteração de ilíaco, não pode repercutir lá em cima? E aqui eu tô falando direto, tá? Tô falando de músculo, né? Então, é uma ligação direta, mas a gente tem as vias indiretas também. E eu preciso saber disso. Porque a partir do momento que eu não sei disso, eu vou ficar fortalecendo o manguito rotador, o tal do serrátil anterior, porque agora, gente, virou moda, né? Tudo é ativar serrátil, que você vai resolver o problema do paciente, pelo amor de Deus. Um único músculo, ele não é capaz de fazer milagre no seu paciente, tá, gente? Se você tá trabalhando no serrátil achando que vai conseguir esse milagre, desculpa, você não vai conseguir. Ele vai melhorar, sim, vai ajudar a não dar tanta força ali para o trapézio, né? Tanta hiperatividade para o trapézio superior. Mas espera aí, eu também preciso ter o trapézio superior trabalhando. Se eu quiser ter uma rotação lateral da escápula, ele tem que estar alinhado com o trapézio inferior e o serrátil. Então, entende que não é só o serrátil, tá? Então, quando a gente fala em tratar a causa, é entender que a dor do seu paciente, muito provavelmente, é sintoma, muito provavelmente é a consequência. E se aquilo é a consequência, eu preciso identificar onde está a causa. E aí eu tenho que usar todo o meu arsenal de conhecimento técnico, anatomia, biomecânica, fisiologia, né? É isso. Essa história da Karina do Serrat me fez lembrar uma história muito engraçada que eu vou contar, que eu acho que vai fixar ainda melhor para vocês isso tudo que a gente está falando. Eu fiz a especialização de reeducação funcional da postura do movimento na USP, no Hospital das Clínicas, e quem cuida de lá é ninguém mais, ninguém menos que Clarice Tanaka. Eu não sei se vocês sabem, mas é um grande nome dentro da fisioterapia. E graças a Deus eu tive o prazer de ter aulas com ela e conviver com essa grande fisioterapeuta. E aí o que aconteceu? A gente era viciadinho em fazer exatamente isso que a Ká falou. Era assim, era na época que Paul Rhodes estava, né, estourado, então era muito assoalho pélvico, core e estabilização central. A gente não chamava de core, a gente chamava, eu não vou lembrar o nome que a gente colocava lá dentro, mas enfim, era core. E aí eu lembro que a gente tinha que fazer discussão de caso clínico. Ombro a gente colocava ativação de serróteo e romboides. A gente só fazia isso. Até que um dia, dona Clarice Tanaka e Carolina do Carmo, que era a coordenadora, entrou na sala e era um caso clínico, eu acho que era até meu, se não me engano. A gente estava apresentando e ela falou, tá tudo errado. Você acha que só isso é importante? Eu sei que a mulher descascou, mas descascou.
e falou assim: a partir de hoje, quem colocar só isso no caso clínico vai zerar. Vai zerar. Eu falei, mas é um caminho que eu não sei outro, não, minha filha. Dentro da minha cabeça, né? Mas ela tem um livro dela, acho que você já viu esse livro dela, amiga? De cinesiologia aplicada. Eu vou mostrar depois para vocês. E nesse livro de cinesiologia aplicada, ela falou assim: vocês vão fazer o seguinte, vocês não sabem, né, o que tem de correlação. Aí todo mundo, não, porque vocês não sabem anatomia, nem cinesiologia, nem biomecânica aplicada. Vocês vão sentar, vocês vão ler e eu quero a apresentação do meu livro aqui para mim. Vocês imaginam a gente apresentar um livro para a própria autora do livro? Show de bola. Foi assim, gente, só uma gastrite básica. Aprende na marra. Uma gastrite básica que todo mundo teve. E todo mundo teve que apresentar para ela. Então, o que isso aconteceu? Fez com a gente, né? Fez com a gente abrir a cabeça e sair do serrátil do romboide. Então, ela falou, quando terminou, ela falou, agora vocês aprenderam, né? Agora vocês sabem que não é só serrátil e romboide. E a partir disso, ninguém mais colocou só serrátil e romboide. Ela falou, era isso que eu queria, gente. Eu queria caso clínico de verdade, eu não queria caso clínico mais ou menos. Aí, eu lembro da frase, né? Vocês estão no maior hospital da sua América, né? Da América Latina. E vocês não podem fazer qualquer bobagem, vocês não são qualquer um. E, de fato, e agora eu trago isso pra gente, nós não somos qualquer um, nós somos fisioterapeutas de alto nível, a gente tem que entregar o nosso melhor, a gente pode não estar no maior hospital da América Latina, mas a gente está com um paciente que precisa da gente, a gente tem que ser o melhor fisioterapeuta para aquele paciente naquele momento. Não interessa onde a gente está trabalhando, interessa o que a gente está entregando para ele. E a gente precisa começar a trabalhar em cima da causa e parar de achar que um único músculo vai fazer tudo. Isso aí é muito infanto-juvenil dentro da fisioterapia. Vamos estudar e vamos ser, de fato, maduro nisso, né? E é de fato isso mesmo. A gente tem que parar de querer pensar muito pequenininho. Olha para o todo, olha o corpo inteiro. O que está acontecendo? Biopsicossocial. E aí a gente adiciona até um cultural aí mais para frente, que outro dia a gente fala disso. E aí a gente vai falar de 3 fundamentos para tratar a causa. O primeiro fundamento é o nosso conceito de hipo e hipermobilidade. Você quer explicar, amiga? Vamos lá. O corpo, ele compensa. Ele se adapta, e isso é importante, porque se a gente não vivesse nessa constante adaptação, a gente ia ter dor o tempo todo, né? Então, com a inteligência que o nosso corpo ele vai fazer o seguinte: eu tenho uma zona de hipomobilidade. O que significa hipomobilidade? Aquela região, ela não está movimentando como ela deveria. Então, não necessariamente ela para de movimentar, mas ela diminui o movimento que ela deveria fazer. E aí ela vai compensar com uma hipermobilidade, porque o meu cérebro entende o seguinte: nossa, aqui era para movimentar, não movimenta, mas eu preciso fazer o movimento. Então, o que eu faço? Eu compenso com excesso de movimento na articulação adjacente, ou acima ou abaixo. Então, se eu pensar, por exemplo, no joelho, o joelho ele é uma zona de transição. O paciente que tem dor no joelho, se você ficar trabalhando só o joelho, desculpa, você não vai ter o resultado que você precisa. Por quê? Sabendo que o joelho é uma zona de transição, eu tenho que olhar para as articulações adjacentes. Ou o tornozelo ou o quadril está com alguma alteração. E quando a gente fala alteração, é alguma disfunção de mobilidade mesmo. Então, passe a avaliar como que está a dorsiflexão do seu paciente. Porque muitas vezes, e os estudos mostram para a gente, que a alteração na dorsiflexão, principalmente aí de quem trabalha com corrida e tudo mais, vai gerar compensação no joelho, sobrecarga. E aí o que acontece? Aquela sobrecarga vem, o quadríceps não está apto para receber aquela sobrecarga, e aí você começa a gerar impacto articular. Você começa a ter o quê? Um não deslizamento fêmoro-patelar ocorrendo como deveria. Aí você começa a ter um recrutamento excessivo de quadríceps. E esse quadríceps, ele não tem potência para sustentar. E aí você começa a descarregar o quê? Peso ali no tendão patelar. Então, por causa de uma hipomobilidade de tornozelo, ou por conta de uma hipomobilidade de quadril, então é muito importante que você passe a olhar o conceito de hipo e hipermobilidade, porque a gente tem que ser caçadores de hipomobilidade. A nossa função como fisioterapeuta é identificar onde existe hipomobilidade e tratar a hipomobilidade. Aonde está hipermóvel, eu tenho que o quê? Gerar estabilidade. Só que não adianta eu sair fortalecendo tudo, não adianta eu sair fortalecendo o quadríceps, fortalecer o complexo posterolateral do quadril, porque já me falaram que isso é importante, de fato se eu não ir lá e tratar a causa, que no caso seria uma hipomobilidade ou do quadril ou do tornozelo. Mas eu preciso ter maneiras, assertivas de fazer essa avaliação. Então, entenda, por exemplo, numa coluna,
Na lombar, eu posso ter zonas de hipomobilidade em L1, L2 e hipermobilidade em L4, L5. Então, não é só a distância. Entenda que também acontece dentro da coluna vertebral isso. Mas eu tenho que ter a capacidade de fazer uma avaliação, entender o processo e então fazer um tratamento. Então, se você ainda não trabalha com o conceito de hipermobilidade, eu tenho certeza que se você começar a aplicar isso a partir de agora, você vai ter resultados satisfatórios e duradouros com o seu paciente. Exatamente, né? A gente vê muito assim, trabalha glúteo médio, core. Gente, mais que isso, vamos aprofundar, né? Vamos entender hipomobilidade, vamos trabalhar a mobilidade ali, vamos trabalhar a estabilidade longe, mas o foco maior sempre vai ser hipomobilidade. Ali que tá o problema, né? Parar de ficar querendo só estabilizar, né, amiga? Só glúteo médio resolve, né, gente? Só glúteo igual médio. O serrate. É igual o serrate e o glúteo médio. Se fosse só isso, a gente tava no céu. Aí o transverso. Transverso. Tá ótimo. Não fiquem bravas com a gente, tá bom? A gente tem a solução. A gente só traz verdade. Exatamente. Trazemos verdades logo cedo para vocês. Segundo fundamento é o posicionamento dos ilíacos. E aqui o que é muito importante a gente falar. A gente acha que o ilíaco ele é um globo e que ele só faz anti e retroversão, certo? Errado. Olha ali. A gente tem aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó, nos movimentos, a gente tem várias articulações, várias não, aqui, né? Articulação sacroiliaca que vai fazer vários movimentos. Mas, Mônica, é possível. É possível, porque se não fosse possível, você não andava. Imagina você andar o tempo todo em antiversão. Gente, nenhum corpo consegue. O ilíaco precisa mover, ele precisa articular, não tem como ele ficar o tempo todo aqui. Não, é impossível, não tem como. Então, a gente tem dentro do ilíaco vários posicionamentos. E a gente tem a rotação anterior-posterior, então a gente está aqui. O ilíaco ele roda para frente, rotação anterior. Rotação posterior ele roda para trás. Rotação anterior acontece no movimento de extensão do quadril. Rotação posterior no movimento de flexão do quadril. Quando eu levanto a minha perna, meu ilíaco ele vai posterior. Quando eu estendo minha perna, meu ilíaco ele vai anterior. Simples, básico, dia a dia. A gente faz isso o tempo todo. Rotação interna, rotação externa. Isso também acontece muito. Geralmente as rotações internas e externas elas estão muito associadas com a rotação anterior e posterior. E os movimentos de abertura, então acontecem aqui, ó, que é o out flare e o in flare. Isso aqui está muito mais relacionado com o trauma. Então a gente nem vai aprofundar tanto para vocês porque é uma coisa muito fica até um pouco confuso e as técnicas têm que ser bem manipulativas. Então quando tem essas lesões, a gente já indica fazer uma sessão de terapia manual, mais precisamente a osteopatia, que a gente acaba indicando. Mas a rotação anterior e posterior, rotação interna e externa, são coisas que acontecem o tempo todo no nosso dia. O tempo todo. Para a gente entrar e sair de um carro, gente, é a rotação interna e externa que está acontecendo. A gente precisa ter todos esses movimentos desbloqueados. A gente precisa ter uma mobilidade de ilíacos. Porque se a gente não tiver, não tem como. Ai, Mônica, mas é muito difícil a gente pensar assim. Não, não é difícil. Você imagina aqui para mim, ó, um paciente, ele tá com o ilíaco anterior de um lado, do outro ele tá no neutro. Você vai trabalhar igual dos dois lados? Gente, não tem como, esse ilíaco não vai regular. Não tem como. Vocês percebem que não vai melhorar? Ah, tá, daí se meu ilíaco tá mais anterior de um lado, como que vai estar esse latíssimo do dorso, esse grande dorsal? Ele não pode estar tracionando lá também, porque ele vai estar mais anterior, ele vai estar o quê? Estirado aqui atrás. Ele não pode estar atrapalhando o movimento da escápula lá em cima? Ah, pode. Nossa, né? Então ele pode o quê? Só tirar serrátil tá bom? Ah, não, né? Porque o ilíaco tá muito embaixo. Então olha o tanto de coisa que a gente tem que fazer, gente. A gente não pode mais olhar pro ilíaco pensando que ele só faz antirretro. Perfeito. Não dá mais, né? E até o pé também, né? Esse pé. Se a gente tem um ilíaco anterior, a gente vai ter um arco mais desabado de um lado do que do outro. Daí a gente fala assim, nossa, eu que avaliei errado. Não, você não avaliou errado. Você avaliou certo, mas você não está sabendo olhar para o lugar certo. Então, tem tudo isso também. E o terceiro fundamento nosso são os captores posturais. E aí, dentro dos captores, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é movido por algumas entradas. E essas entradas, que são as entradas posturais, elas vão interferir diretamente no nosso equilíbrio. Então, o nosso corpo, sendo muito inteligente, ele vai buscar o melhor posicionamento dentro do contexto ali do espaço.
Se eu tenho entradas, essas entradas, né, que vai chegar a informação lá a nível do sistema nervoso central, quando eu faço essa modulação descendente, quando eu recebo de volta essa entrada, se eu tenho alteração, eu vou descompensar e vou tirar esse equilíbrio que o corpo deveria ter dentro do espaço. E aí, quais são essas entradas posturais? Quais são os pontos que são capazes, por exemplo, de fazer com que o corpo do meu paciente fique mais em rotação ou fique mais lateralizado? Essas entradas são os pés, os olhos, o sistema dento-oclusal, a pele, então principalmente quando relacionado a cicatrizes, e também o sistema vestibular, tá? Mas o sistema vestibular, ele está mais relacionado a questões do labirinto, do ouvido interno, que é algo que a gente já ouve falar desde sempre, desde que a gente entra na faculdade, a gente aprende, não, que o equilíbrio está relacionado diretamente com o sistema vestibular. E ele está, mas por muito tempo entendia-se que era só esse sistema de ouvido interno que fazia parte do sistema de equilíbrio corporal. E hoje a gente já sabe que não, que existem essas outras entradas que são capazes de gerar alterações nesse sistema tônico-postural e pode gerar dor no paciente, principalmente quando a gente fala de dor crônica, que é aquela dor acima de 3 meses. Então, desses captores, dessas entradas posturais, o que a gente tem influenciando mais, que são influências primárias que a gente fala, são os pés e os olhos, né? O sistema dento-oclusal e cicatricial, eles vêm também, mas normalmente eles associam aí com pés e olhos. Então, não adianta. A paciente chegou. Se você não olhar como que está esse pé, se você não testar se esse pé está influenciando na postura, na dor desse paciente, você também não está conseguindo ser direto no seu tratamento. Você vai fazer um tratamento que não vai ser assertivo para o seu paciente. Mas, Karina, você está me falando que eu tenho que trabalhar olho dentro do Pilates? Sim, gente, é olho dentro do Pilates. Tem olho dentro do nosso, tem músculo dentro do nosso olho. Vamos para a parte inicial, que eu sei que isso quase nenhuma aula de anatomia passa. Temos vários músculos dentro dos nossos olhos e esses músculos precisam ser trabalhados assim como um bíceps, assim como um serrátil. Então, a gente precisa também adicionar exercícios que vão sim trabalhar a musculatura ocular dentro do Pilates. Difícil, né? Abriu um novo mundo aí, né? Eu sei que abriu. Porque é uma coisa que a gente entende que a gente não via, a gente não fazia. E existem cadeias miofaciais que estão relacionadas diretamente com cada músculo que a gente tem no olho. Então, não adianta, gente, se a gente não parar e não trabalhar o olho, um paciente que tem uma hipoconvergência, você não vai conseguir ter o resultado 100% que você busca, né? E vai ser aquele que o paciente sempre tem recidiva. Ele melhorou porque ele se fortaleceu, mas ele sempre volta com aquela dor. Então, esse é um terceiro fundamento, não menos importante do que o primeiro e o segundo, mas que vai fazer muita diferença se você conseguir colocar os 3 pontos, né, esses 3 fundamentos aí na sua sessão. Com certeza. E aqui a gente já vai adicionar mais 2 pontos aqui bem importantes para vocês. Cicatriz. Paciente mais tem na vida cicatriz. Paciente que fez cesárea tem cicatriz. Dor lombar é muito comum, não é? Muito. Mas e dor lá em cima, em trapézio? Muito comum também. Cadeia miofacial. A gente tem essa conexão. E paciente que está fazendo trabalho dentário, de readequação, reajuste de mordida, também vai ter alteração? Muita, muita. Sabe aquele paciente que deita, sente tontura, levanta, aí você fala, vai no médico fazer teste que deve ser labirintite? Não é labirintite. É isso aqui, ó. É isso aqui. Então, a gente precisa começar a trabalhar o sistema captor postural, o sistema postural desse paciente, o sistema tônico postural. E aí a gente entra então em marketing. Como que você está captando os novos pacientes? E aí, gente, é muito importante, porque a gente quer captar o paciente como? Né? A gente quer que a gente abra a portinha e fale, aqui tem Pilates e pronto, venham até mim. Oh, a mágica aconteceu. Seria o melhor mundo, né? Seria o melhor mundo. Mas não vai acontecer, você precisa divulgar o seu serviço. Como que você pode divulgar? Pode ser tanto no digital e também no real. Você precisa estar onde o seu persona está. Então, é preciso que você faça, sim, campanhas no Google Meu Negócio, é preciso que você poste conteúdo no Instagram, é preciso que você trabalhe panfleto muito bem trabalhado com o público quente, que é onde vai funcionar, público frio não funciona, não adianta usar panfleto com público frio. Se você quiser entender mais isso, também tem lá a nossa live de marketing, porque senão vai ficar muito extensa essa daqui, né? Então, a gente precisa captar novos pacientes e ali na nossa live de marketing a gente aprofundou muito esse tema. Então, vai lá, é a terceira parte.
tá tudo isso bem detalhado lá. Por isso que é um curso, né? Exato, a qualidade técnica tá na segunda, tá? Que eu esqueci de falar. Então, a gente precisa entender como que vai captar. E aí, a gente fala também lá na nossa nessa terceira live, a gente fala sobre indicação, sobre parceria, sobre networking, porque não é só colocar no mundo digital. A gente precisa também encontrar parceiros que vão divulgar o nosso trabalho também e também trazer cada vez mais novos pacientes para a gente. Então, assistam de novo lá, se você já assistiu, beleza? Se não assista, se não assistiu, assista. Se você já assistiu, assista de novo, porque precisa ter muito bem trabalhado esse marketing, tá? Porque ele é o que vai te ampliar os seus resultados. E uma nova realidade. Se você hoje não está no digital, sinto muito, daqui a pouco você vai ser exceção e vai ficar efêmero no mercado. Porque hoje, se eu vou pesquisar um serviço, eu vou colocar no Google e vou tentar achar quem é a pessoa, vou tentar entrar no Instagram, vou tentar entrar no site. Então, a gente precisa já ter isso, precisa estar trabalhando isso. A pandemia só acelerou esse processo que já aconteceria. Então, ela só aumentou ali a velocidade. E a gente entra no branding. O que é branding? É um posicionamento. Como que está o seu posicionamento de marca? O que é o posicionamento de marca? Vocês estão vendo aqui o nosso slide? O nosso slide tem o tom verde, o tom amarelo, o tom rosa. Nada mais é do que o tom do nosso Pilates Experience, que é o que a gente quer falar. Ai, Mônica, então é só manter tudo na cor? Não, posicionamento de pessoas. Olha como a Karine está vestida, olha como eu estou vestida. Olha como a gente se porta nas redes sociais. Olha como a gente se mostra para vocês o tempo todo. Isso é o brand da marca, do Pilates Experience. A gente está o tempo todo mostrando para vocês quem é o Pilates Experience. Está em tudo. Entra no nosso Instagram, está em tudo. Então, ele está falando com vocês o tempo todo. O Pilates Experience está falando com vocês o tempo todo. E agora, inclusive, até o layout da nossa clínica vai ficar muito Pilates Experience. Porque a gente quer falar com vocês o tempo todo. A Karina lá em Campinas, eu aqui em Lorena, a gente quer falar com vocês o tempo todo. Então, tá tudo muito conversando. E isso é branding, é o posicionamento. A cor, o formato da letra, tudo isso é a gente falando com vocês o tempo todo. Não é, nada é aleatório, entendem? E a sua marca lá no seu estúdio também tem que ser isso. Nada aleatório. Como está o seu branding? É o que eu acabei de falar. Como você tem se vestido, né? Você vai ficar atendendo com a cara toda cansada o dia inteiro? Não, isso não vai converter paciente. Você precisa ter um bom posicionamento. Você tem usado os gatilhos mentais? Gatilhos mentais, gente, são pequenos ajustes, não ajustes, pequenas palavras, pequenas coisas que a gente faz que vai gerar, gerar ação naquele paciente. A gente tem aí 21 gatilhos mentais, e aqui eu já falei do gatilho mental da surpresa e da comunidade, que funciona muito bem, mas a gente ainda tem diversos outros gatilhos que a gente pode usar. Eu uso muito gatilho mental, a Karina usa muito gatilho mental. É claro que muitas coisas a gente faz intuitivo, mas aí quando você começa a estudar, você fala, caramba, não é intuitivo, tinha um porquê. Tinha um porquê de eu estar fazendo, tem um nome disso que eu estou fazendo. Então é preciso estudar os gatilhos mentais e entender como aplicá-los dentro do Pilates. E tem que saber aplicar dentro do Pilates, que tem muito gatilho, por exemplo, que não são aplicáveis dentro do Pilates. E tem muitos que eu consegui trazer aplicando dentro do Pilates, para gerar de fato essa comunidade, né? Essa questão de marketing, tudo é marketing, tá? E como que você está divulgando o seu serviço, né? E daí também entra muito lá na captação de novos pacientes, porque elas estão muito atreladas, né? Se você divulga, vem novos pacientes. Se você não divulga, não vem ninguém. Então, é preciso divulgar para os seus pacientes e entender quem é a sua persona. Se você não entende quem é a sua persona, gente, você vai ficar só gastando dinheiro e rasgando dinheiro. E entender que só a indicação vai chegar um momento que não vai ser suficiente para o seu negócio. Então, assim, não, mas eu recebo muita indicação. E, gente, eu lembro que eu fiz um cartão quando eu saí da faculdade, gente, me formei em 2008, faz um pouquinho de tempo, né? E aí, assim, eu fiz um cartão nada a ver, que hoje eu olho para aquele cartão e falo, misericórdia, eu tenho praticamente todos os cartões lá. Por quê? Eu acho que eu não entreguei nenhum. Eu dava assim, porque alguém vinha para o consultório, eu entregava, a pessoa passava para uma outra pessoa e vinha, mas sempre com indicação. Só que chega um momento que a gente fica limitado. E que quando eu falo em estúdio de Pilates, aí eu tenho que ter outros meios de divulgar. Não adianta ficar só na indicação. Não adianta. O boca a boca funciona muito bem. Hoje, meu serviço é boca a boca, boa parte dele. Mas eu tô ali no Google Ads. Eu tô ali gerando conteúdo o tempo todo no Instagram. Eu tenho meus parceiros, eu tenho meu network, eu tenho pessoas que me indicam. Eu tenho tudo, gente. Eu tenho tudo funcionando para que minha agenda se retroalimente.
para que eu não precise gastar tanto dinheiro, né, com marketing. Então, eu gasto o suficiente. Eu devo gastar por mês com o Google Ads R$50, que é o que eu gasto hoje, não mais que isso, da clínica, né? Então, vejam a importância disso, né? A importância da gente ter uma agenda que se retroalimenta, porque é ela que sustenta. Eu não preciso ficar indo atrás de paciente. Ai, como que 10 pacientes me mandam mensagem todo dia? Porque eu tenho uma agenda que se retroalimenta, porque eu tenho um bom marketing. Isso é importante. E como a gente falou lá no começo, é construção, não vai cair do céu, é construção, não caiu do céu. Eu fiz com que isso acontecesse, a Karina fez com que isso acontecesse também na vida dela. E se você também está gerando valor no digital, porque não é só no presencial que a gente gera valor, a gente também gera valor no digital. Como que a gente gera valor no digital? Trazendo conteúdos que eduquem e que transformem. Isso aqui que a gente está fazendo hoje, ó, é gerar valor, não é? Eu não estou entregando para você muita qualidade de assunto, de tema, de gestão, de qualidade técnica, de Acho marketing. que direcionamento também, né? É isso. Porque às vezes a gente até sabe uns pontos, mas fica tudo muito aleatório, tudo muito jogado. Agora vocês estão conseguindo linkar tudo e entender que tudo é um processo. E vão começar a aplicar a partir de agora. E isso é gerar valor, porque não tem valor para você ficar aqui quase 2 horas com a gente ouvindo isso aqui acontecer. Isso é gerar valor. Vocês percebem que também precisa fazer isso dentro do nosso estúdio de Pilates, dentro do nosso Instagram, do nosso Facebook, lá no digital? Então, isso também é muito importante. E aí, o que a gente quer trazer aqui nessa informação para você? Que é preciso parar tudo isso, esse círculo, ele precisa funcionar muito bem, ele precisa rodar muito bem, ele não pode ficar travado. Se ele ficar travado, não vai acontecer o que tem que acontecer. Você não vai ser um fisioterapeuta de alto nível. Então, agora que você já tem todas essas informações, apare as arestas do seu negócio. Entenda qual é o caminho que você tem que direcionar para crescer. Ai, mas eu tô ótima em gestão e marketing, tô meia boca no técnico. Melhora o técnico. Nossa, eu tô ótima no técnico, gestão meia boca, marketing meia boca. Melhora nessas questões, porque é isso que vai te levar cada vez mais longe. E aí, chega de ser só mais uma passadora de exercício. Nós já fomos passadoras de exercício, mas nós mudamos a nossa realidade com tudo isso que vocês viram. Então, foi possível pra gente, com certeza é possível pra você também. Como dissemos no começo, não é fácil, gente. Cansa pra caramba. Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca e falar, chega, não quero mais saber desse trem, acabou. Mas daí a gente pega o balde, coloca o balde, né? Pega a barraca, monta a barraca de novo. Fala, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos embora. Então, é possível sim mudar a sua realidade, é cansativo, mas vale a pena, né? Vale a pena. E assim, a gente percorreu esse caminho e hoje a gente sabe que vale a pena. Não vamos mentir que é só flores, não. Nem tudo são flores. Tem um monte de espinho no meio do caminho, mas dá tudo certo. E aí, para toda transformação, é preciso de uma ação. E aí, vocês precisam agir. Então, você tem aí 4 lives, cada uma tem 1 hora no mínimo. Então, são 4 horas no mínimo de conteúdo gratuito para vocês. Se vocês não fizerem nada, não vai adiantar. Não é só comprar curso, é assistir o curso e aplicar o curso. Não é só ter conteúdo gratuito na internet, é assistir o conteúdo e aplicar. Porque conteúdo gratuito a gente tem de monte, mas você aplica quanto? E aí agora você precisa ter tomada de ação. Sem tomada de ação você não vai para lugar nenhum. Não vai. Se você não tomar ação, você vai continuar sendo uma passadora de exercício. E não tem como, a saída é essa mesmo. A verdade é essa. E assim, tá na sua mão. Né? Escolha o seu difícil. O que é mais difícil? Trabalhar e ter o resultado que você quer? Ou ficar sofrendo sem fazer nada e nunca ter o resultado que você quer. Chorando leite derramado. Exatamente. Não vai chegar em lugar nenhum, né? E aí a gente quer saber de vocês qual é a sua decisão, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse conjunto de lives. Eu espero que a decisão de vocês seja ser uma fisioterapeuta de alto nível e deixar de ser passadora de exercícios. Não dá mais para ser uma passadora de exercícios. Eu acho que a gente já mostrou para vocês que não tem como só pegar um vídeo na internet e falar, tá bom, vai lá, faz. Não tem como pegar um único músculo e falar ativa, tá maravilhoso. Não é só isso. Não é só abrir a portinha. Não é só colocar os benefícios do Pilates no Instagram, porque isso aí não vai conteúdo de valor nenhum. Então, acho que vocês conseguiram perceber que é muito profundo tudo isso. E eu espero que a decisão de vocês seja ser sim uma fisioterapeuta de alto nível, porque é isso que a gente deseja para vocês. E entregar sempre o melhor resultado, e não é resultado de melhora de dor só, mas entregar o melhor contexto para o seu paciente. Porque o nosso objetivo como fisioterapeuta, como profissional da educação física, como profissional da saúde,
é entregar a melhor qualidade de vida para os nossos clientes. E você está fazendo isso? Então, qual é a sua decisão hoje para você mudar o seu cenário? Porque só você pode fazer isso por você. É isso aí. Não tem como a gente ir aí trabalhar para você, né? O conteúdo, a mãozinha a gente já tá dando. Agora é você que tem que fazer a sua ação. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. A gente está sempre respondendo todo mundo. Se quiser falar com a gente também está no Instagram, lá diariamente, com caixinha de pergunta aberta. Então falem com a gente que a gente está sempre disponível para vocês. Beijo e até semana que vem, meio-dia.